Muito bem, pessoal. Estamos agora na nossa terceira aula aqui de SQL, modelagem, banco de dados, tá ok? Esse aqui sou eu, esses aqui são meus dois filhos. E vamos lá então. Seguinte, pessoal, agora vem uma parte importante aqui, que é o seguinte. Aqui, ó. SQL. Muito bem. O que vem a ser o tão famoso SQL? Então, o Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, ou SQL, tá ok? Então, o que significa o SQL? O que ele é? Qual a história? Para que ele serve? Então, o SQL foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70, né, nos laboratórios da IBM, tá? E tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional de banco de dados, tá ok? Nós vamos trabalhar com banco de dados relacionais. Existem outros tipos de bancos de dados, mas os que a gente vai estar trabalhando são os modelos de dados relacionais, tá ok? Então, por exemplo, o Oracle, o SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Firebird, são todos modelos de dados então, relacionais. Muito bem aqui. Agora vamos dar continuidade. Então, a linguagem SQL é um padrão adotado pela maioria dos bancos de dados. Isso decorre de sua simplicidade e facilidade de uso. Pessoal, raciocinem comigo aqui uma coisa. Você que foi programador, por exemplo, em Clipper, que nem fui eu, né, no meu caso. Quando você migra, por exemplo, para o Delphi, o que acontece? Você, claro que tu aproveita toda a lógica da programação, tudo a mesma coisa. Mas os comandos em si mudaram completamente, tá certo? Então, quem programava em Clipper sabe que na hora de migrar para o Delphi, você teve que aprender uma nova linguagem de programação, correto? Muito bem. Por mais que tu tenha toda a noção, a lógica, mas tu tem que aprender uma nova linguagem de programação. E ali se vão meses e meses até você aprender e tudo mais. Muito bem. Que nem aconteceu no meu caso, que eu saí do Clipper, passei para o Delphi. Aí, hoje, programa também muito em Java. Então, o que aconteceu? Eu vim de três linguagens diferentes, tá ok? Tanto que o Java é totalmente orientado a objetos, é muito semelhante ao C e tal, mas é bem diferente do Delphi, que usa a estrutura Pascal, e que o Clipper. Então, são três linguagens diferentes. Então, o que eu fiz? Eu tive praticamente que como se fosse falar três línguas diferentes, certo? Você falar brasileiro, português, o alemão e o inglês, por exemplo, tá certo? Então essa é mais ou menos a comparação que eu passo para vocês em termos de linguagens de programação. Agora, quando se trata de banco de dados, pessoal, por exemplo aqui, ó, aqui, ó, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Firebird, o que vai acontecer? A gente vai usar os SGBDs para manutenção e manipulação desse banco de dados, e vocês vão aprender o SQL. O SQL ele é uma linguagem padrão adotado pela maioria dos bancos de dados. Então, se você aprender bem o SQL, pessoal, que é uma linguagem então aqui de consultas estruturadas e manutenção de bancos de dados, no momento que tu aprender bem o SQL, isso aqui vai servir para Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Firebird e outros tantos aí que existem, Sybase e tudo mais que existem por aí, pessoal, que vocês podem então usar nos outros bancos de dados. Ou seja, se tu usava o Oracle, tá? Ou se usava o Firebird, mudou para o MySQL, beleza, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você fizer a manutenção via SQL, o SQL ele é padrão para todos os bancos. Alguns bancos têm algumas características um pouquinho diferentes, mas a essência do SQL é a mesma para todos os bancos de dados. Criar tabela, criar índices, criar chaves primárias, criar triggers, tá certo? Então, tudo isso que vocês vão aprender agora no SQL, vocês vão poder utilizar em qualquer um dos bancos de dados. Então, não vai ter um estresse se você mudou de uma empresa que usava o PostgreSQL, agora na outra usa o MySQL, por exemplo. Então, você aprendendo SQL, você vai poder migrar rapidamente, o que não ocorria com as linguagens de programação, né, em que você tinha que realmente aprender tudo de novo. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que eles criaram,
né, e que os bancos de dados adotaram e facilitou muito a vida, então, dos administradores de bancos de dados, ok? Muito bem, então vamos lá, já vimos aqui. Então, por exemplo, pessoal, toda base de dados, você vai precisar criar uma base de dados. Por exemplo, vou começar a fazer então um sistema lá para videolocadora. Então, primeira coisa, tu vai criar uma base de dados para armazenar todas essas informações, ok? Independente, pessoal, do banco que tu vai estar utilizando, Oracle, SQL, PostgreSQL, MySQL, Firebird, tá certo? Por mais que cada um tenha suas características específicas, a base é a mesma para todas elas, tá ok? Então vamos lá. Por exemplo aqui, não, eu vou criar uma base de dados. Como é que eu faço usando o SQL para mim criar uma base de dados? Pessoal, o padrão é esse daqui, ó. Create database, nome do banco, ou seja, create database locadora, por exemplo, ou create database estoque, por exemplo. Então, isso que é o bacana. Você aprendeu a criar uma base de dados, por exemplo, aqui no braço, apesar que cada um dos SGBDs aqui possuem suas ferramentas para facilitar esse serviço para você. Então, você sabe, não, para mim criar uma base de dados, create database, nome do banco e de probado. Isso se tu for fazer em linhas de comando, tá ok? Realmente, pessoal, o SQL ele é muito poderoso, então assim, ó, vale muito a pena você que quer se aperfeiçoar, né, no ramo de desenvolvimento de softwares, aí, análise de sistemas, modelagem, banco de dados. Vale muito a pena você conhecer bem o SQL, porque você conhecendo bem o SQL, você terá condições de dominar qualquer banco de dados, não interessa qual, tá ok? Então, claro, um banco de dados relacional. Então, pessoal, vale a pena. Eu pretendo mostrar muita coisa do SQL para vocês, né? E vamos implementar o que a gente vai aprender aqui no SQL. Tudo que a gente for ver aqui, a gente vai implementar, pessoal, lá, aqui no Oracle, no SQL Server, no PostgreSQL, no MySQL, no Firebird. Ou seja, vocês vão ver tanto conteúdo do SQL, tá? E banco de dados e modelagem que se você não aprender isso aqui, então tem que achar uma outra profissão aí, porque aí não vai ter como, né, pessoal? Tá ok? Então valeu, obrigado. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui ao SQL e depois então para a gente começar então a manipular os bancos de dados. Valeu, então um abraço, até mais, tchau.